para fazer o quê? Boas obras. O que são essas boas obras, né? É o servir, são as ações de serviço que a gente faz, né, para o nosso próximo e também para Deus. Marcelo, qual é que é a página que ela falou? falou? Foi criado por ele para servir. 26. Eu lembrei, 26, enquanto eu estava estudando essa palavra, essa aula, né, eu lembrei uma vez a gente estava numa home, você até vai lembrar, que a Laís fez umas perguntas, e aí o Lucas da Dani participou, e aí a terceira pergunta era, o que é servir? Tipo, para que servir? E aí ele falou, servir é tudo, tipo, a gente que serve a Jesus tem que servir. É a mesma coisa que alguém ir numa pizzaria e não comer pizza. E eu achei, tipo, muito engraçado. E é real, tipo, imagina a pessoa ir numa pizzaria e não comer pizza, tipo, tá perdendo o principal, assim, né? E é a mesma coisa a gente que serve a Jesus, a gente se diz que serve a Jesus, não servir, entende? Então é uma coisa que não faz sentido a gente se dizer filho de Deus e tudo mais e não servir. Amém, gente? Amor, tá gravando a aula? Tá, lembrei disso agora, que bom. Amém, gente? Então, o servir para nós, né, não é uma opção, entende? Pai, eu vou pensar ainda se eu quero servir, se eu não quero servir. Não, para nós é a essência da nossa vida, né? É o servir. A gente se sente útil quando a gente está servindo, a gente vê Deus nos usando, quando a gente está servindo, né, na nossa célula, aqui na nossa igreja, na nossa família. É muito bom a gente ter um coração de servo, amém? Agora, no decorrer dessa aula, a gente vai falar mais sobre isso. Então, Jesus, né, ele foi o nosso modelo de servo. Ele foi modelo para nós em tudo, né? E o que ele mais fez aqui para nós foi, assim, se entregar por completo. Ele foi servo, ele deu a vida dele por nós. Isso é o ápice, assim, da servidão, digamos assim, porque ele se entregou por completo por nós. E tudo que ele fez, ele foi intenso, sabe? Então, como diz ali em Marcos 10, está na apostila. Diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Foi exatamente isso que Jesus fez. Então, antes, né, gente, de Deus criar cada um de nós aqui, como a gente viu nas aulas passadas, né, do decorrer do livro, a gente aprende muito sobre o nosso propósito, né, sobre os propósitos que Deus tem para nós. A gente aprende muito que a gente foi criado por Deus de uma forma única, exclusiva, e que cada detalhe que Deus colocou em nós não é em vão, né? Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente não entende por que acontece determinada situação, por que a gente é assim, por que a gente é assado, entendeu? Mas Deus, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um pra quê. E Deus quer nos usar. Deus quer que a gente sirva com o que a gente tem, com o que a gente é. Amém, gente? Então, Deus nos separou, Deus nos escolheu. Desde o ventre da nossa mãe, né? A gente tem estudado sobre isso. Então, Deus usa tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece na nossa vida para nos moldar, para servir. Porque, sim, pode ser que Pessoal, tu pense, não se sei vocês porque eu passei quiserem por determinada situação. ativar o mudo Mas, e ativar com quando for certeza, falar, é para seria Deus te bem usar legal. em alguma área que a gente pode nem saber, mas Deus vai nos usar. Seja, pode ser para curar uma pessoa, pode ser para dar um conselho, pode ser para ajudar alguém a se manter na fé, né? Porque às vezes a gente é tão provado e é tão importante e tão maravilhoso quando a gente consegue seguir na presença de Deus. E isso, às vezes a gente pode pensar, por que aconteceu isso comigo? Né? Provações e tudo mais. Mas Deus vai nos usar para consolidar vidas, para ajudar pessoas a se manterem em Cristo, amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, gente, tá? A gente tá aqui para ter uma aula tranquila, descontraída, amém? Então, o livro, né, falou nesses últimos dias sobre a forma, né? Que é ali como é que eu vou dizer? É uma palavrinha que a gente estuda e cada letrinha quer dizer alguma coisa. É importante, isso cai na prova, saber o que é a forma. É importante saber, né? É bem fácil, assim. E vou dizer, é uma coisa que em 2018, quando eu fiz a escola de discípulos, foi muito importante essa aula para mim, o que eu li nesse livro. E até hoje eu lembro, sabe, da forma, o que é a forma. Então, eu não lembro quem deu a aula, mas eu lembro do que eu estudei.
Então, que vocês possam também lembrar, guardar para vocês, porque é muito importante a gente entender o que é o servir, e servir da maneira que Deus nos chamou para servir. Amém, gente? Então, a gente vai estudar a forma nessa aula de hoje. O que é a forma? O F ali é formação espiritual. O é opções do coração, R é recursos naturais, M é o modo de ser, a TT já tá pegando, e o A é áreas de experiência. Então, a gente vai estudar, né, brevemente, o que são cada uma dessas áreas. Amém? Então, a formação espiritual é o que Deus, né, deu para nós, assim, os dons que Deus deu para nós, os dons que a gente, né, buscou e conseguiu. A Bíblia fala, né, para a gente buscar os dons. Então, é tudo aquilo que, na nossa caminhada com Deus, a gente foi crescendo, digamos assim. As experiências que a gente teve com Deus, né? É tudo que, desde quando a gente se converteu, a gente vai aprendendo, vai buscando, vai realizando, né? Tudo que Deus vai realizando na nossa vida. Amém? Então, esses dons, né, que Deus dá para nós, agora a gente vai estudar mais sobre eles. Esses dons não são para nós, para tipo, eu tenho o dom de curar para mim me curar. Não é isso, entendeu? Deus tem o dom, Deus dá o dom de cura para a gente curar outros. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, né, como a gente está acostumado a escutar, não é para parar em nós, não é para nos encher e, sabe, só em nós. Não é isso, é para os outros. Tudo que a gente tem que ser como um rio, assim, sabe? Não que a gente vá reter tudo, mas que a gente vá espalhar, que a gente vá manifestar o que Deus faz na nossa vida através, né, das pessoas. Amém, gente? Então, eu queria que alguém abrisse em Romanos 12, no versículo 6 e 8, que a gente vai ler. 6 a 8. Pode. Se a profecia seja segundo a medida da fé, se a ministério seja em ministrar, se ensinar que haja dedicação no ensino, ou que só use esse dom e exortar, o que reparte, façam com liberdade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Amém. Então, nesses versículos que a gente leu, tem, né, alguns dons ali que Deus fala para nós. E Deus fala, né, se é o dom de ministrar ali, ministre com sabedoria. Então, tipo, tem uma condição, né? Para mim ter aquele dom, se eu digo que tem aquele dom, eu preciso fazer da melhor forma, né? Porque Deus, ele não quer que a gente só diga que tem ou faça de qualquer jeito. Deus espera o melhor de nós, amém, gente? Quando a gente se empenha em fazer algo para Deus, sabe? Quando o nosso coração tá nisso, é muito importante. E Deus nos usa de uma forma muito tremenda. Amém? Alguém quer abrir lá para nós em Efésios 4:11, para a gente ler mais alguns tipos de dons que Deus dá para nós? Querem que eu abra aqui? Abre aí, Gregory. Efésios 4:11. Pode ler. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém. Então, Deus que designou, né? E depois, seguindo ali o texto, a gente vê, né, que é para o aperfeiçoamento da igreja. Então, todos esses dons que Deus escolheu, não é para a pessoa, né? É para aperfeiçoar a igreja. Amém? Agora a gente vai ler ali, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 12. Está ali na apostila. Do 7 ao 11, e depois a gente vai ler mais alguns versículos. Que diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a gente já pode entender, tá? Eu vou ter se for útil.
se for útil para alguém. Amém? A gente já pode ir estudando assim. Então, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, a outro interpretação das línguas. No entanto, um só é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém, gente? É Deus que escolhe, né? Depois, no 27, a gente vai ler também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-na todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém, gente? Então, não quer dizer que todo mundo vai ter os mesmos dons, entendeu? Mas a gente tem que buscar ter eles, né? A gente tem que buscar pedir a Deus e, como está escrito aqui que a gente leu, é o Espírito que vai nos dar. Amém? E esses dons, cara, eles são para a gente servir as pessoas com eles. Imagina, né? Como é maravilhoso ter esse dom de curar, né? Eu não tenho esse dom, eu queria muito ter. Eu acho que para mim, eu que, meu Deus, queria muito. Tipo, olha que maravilhoso a gente poder orar por alguém, né? Curar. Realmente ter esse dom, assim, não importa o que aconteça, a gente, né? Deus vai nos entregar, né? É muito maravilhoso. Então, cada um de nós, às vezes a gente pode se perguntar, qual é o meu dom? Não sei direito, não tenho maturidade para isso ainda. Mas no decorrer de todos esses versículos que a gente leu, que fala sobre diferentes dons, né? É importante a gente lá, quando tiver nosso momento com Deus, colocar diante de Deus isso. Deus, qual é o dom que tem para mim, sabe? Qual é o dom que eu preciso buscar? E Deus vai dar para nós. Amém, gente? Então, cada um de nós tem pelo menos um dom que Deus deu. A gente não é assim, meu Deus, não tem dom nenhum. Não, a gente tem dom. Amém? Então, como eu falei, são dons que a gente tem para servir as pessoas, né? E esses dons são variados, como a gente leu aqui, são vários mesmo. E todos esses dons, além de ser para servir aos outros, são para glorificar a Deus. Não é nada para nós, tipo, eu tenho dom de curar, porque eu sou top, porque eu isso. Não. É para Deus, é para glorificar a Deus e para servir o nosso próximo, ajudar quem está perto da gente, quem Deus colocou para a gente ser instrumento. Amém, gente? Então, essa seria a parte da formação espiritual, né? Os nossos dons ali. Depois tem as opções do coração. Então, o coração é o órgão mais importante do nosso corpo, né? Enquanto o nosso coração está batendo, a gente está vivendo. Nosso coração para de bater, acaba, né? E o coração também tem essa fisiologia, mas também a gente diz, né, que nosso coração são nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente pensa, né, sai do nosso coração. E na própria palavra, lá em Provérbios, diz que para a gente guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, como é importante a gente saber, a gente conseguir guardar o nosso coração. Então, a gente vai estudar sobre o que são essas opções do coração. Pelo que o nosso coração bate mais forte, digamos assim. O que eu gosto de fazer? É importante a gente saber isso, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, vontade, eu amo ministrar a palavra, né? Tipo, é uma coisa que Deus vai estar te dizendo, serve nisso, então, sabe? Porque o nosso coração vai estar querendo mais ministrar a palavra, né? É um exemplo que eu estou dando. Mas tem vários jeitos, né? Várias formas da gente servir. E às vezes aquilo que a gente mais vai ter vontade é o que vai estar dentro do nosso coração, é o que a gente vai ter mais desejo para fazer, né? Por exemplo, a gente vai ver que algo não está tão bom, assim, falando aqui dentro da igreja, tipo, tem alguma área que meu coração bate mais forte
e eu quero fazer de tudo para melhorar essa área e dar o meu melhor nisso. Amém, gente? Seria isso as opções do coração. Eu não sei se vocês entenderam. Não sei se está tranquilo de acompanhar. Amém? Só vejo as cabecinhas olhando assim. Tá, então tá bom. Amém? Então, as opções do coração é aquilo que a gente quer fazer e que quando a gente faz, a gente se empenha e dá o nosso melhor. Amém? Então, vamos pular para a próxima página. Página 28. O próximo ali da forma são os recursos naturais. O que são os recursos naturais? Os talentos que a gente tem. Quando a gente nasceu, Deus nos fez com talentos, com coisas que são nossa, entendeu? Tipo, a Sandra ali tem um talento de cuidar, né? Ela cuida da família dela de uma forma maravilhosa, né? É um talento que Deus deu, né? Deus me deu o talento de cozinhar, Deus me deu o talento de falar bonito, coisas assim, entendeu? De ensinar. Então, coisas que Deus nos criou e a gente tem esse talento, a gente nasceu com ele. Como ser comunicativa, entendeu? Esse tipo de coisa. Amém, gente? Então, Deus quer usar a gente em todas as áreas, em todo momento, assim. Então, tudo que a gente tem, Deus quer usar. Às vezes a gente pode pensar, porque até às vezes a nossa timidez, assim, Deus quer usar, sabe? Porque se Deus nos fez assim, um pouco mais quietinho, um pouco mais tímido, Deus também quer nos usar. Não é porque uma pessoa é quieta que não vai ser usada por Deus, entendeu? Deus fez a gente assim, e Deus não erra. Se Ele fez a gente assim, cada um de jeitinho especial, é porque Ele quer nos usar. Não importa. Agora a gente está bem, depois de ler quase todo o livro, a gente está bem maduro nessa questão de não desprezar aquilo que a gente é, né? Então, vamos querer colocar isso à disposição de Deus, né? Para Ele nos usar. Amém, gente? Com todos esses talentos que a gente tem. Amém? Tô coçando o nariz. Então, o outro que tem é o modo de ser. O outro tópico que tem. Ao meu ver, os recursos naturais e o modo de ser são bem próximos, né? São bem parecidos, porque o modo de ser é como eu vou aplicar os talentos que eu tenho. Os recursos naturais. Isso, é o modo de ser, é o modo que eu vou aplicar aquilo, entendeu? Como eu vou colocar na mão de Deus, assim, Deus usa o que eu tenho, entendeu? Esse é o modo de ser. Seriam as nossas personalidades, né? O jeito que a gente se comporta diante de algo, os nossos temperamentos, né? Então, a gente vai ver, né, ao longo da nossa caminhada com Deus e conhecendo as pessoas, que não tem nenhum temperamento que Deus, ai meu Deus, esse não vai ser usado, entendeu? Por mais difícil que a pessoa seja, ela pode ser usada por Deus. A gente pode sim trabalhar o nosso coração para ser um instrumento de Deus. Amém, gente? Então não tem nada que Deus despreza, nada. Deus vai usar tudo que a gente tem, que a gente colocar diante dele, Deus vai usar. Amém, gente? Para servir as pessoas. Então, é importante vocês fazerem essa pergunta, né? Anotar. Como é importante a gente ter esses momentos com Deus e se conhecer junto com Deus, sabe? Saber quem a gente é, saber a nossa personalidade, saber até o jeito que a gente reage às coisas tem a ver com a nossa personalidade. Tchau. Mas a gente não se vê como os outros nos veem. É verdade. De pedir para pessoas íntimas anotar as nossas qualidades, os nossos defeitos, para a gente perceber também que às vezes tem gente que diz, tu é comunicativa, ou eu já não me acho comunicativa. É? Peraí. Então, a gente acaba se conhecendo pelo corpo também. Com certeza. Então, a gente, às vezes, a gente se anula, a gente acha, não, mas
só bem, eu trago. Uhum. Eu sou apaixonada por chá. Eu não posso apaixonar por chá porque eu não consigo guardar. E, na verdade, coisas que a gente coloca limitações, né? A gente não pode. Na verdade, os outros estão vendo que a gente não tem esse potencial. Só que a gente não vê. É verdade. Às vezes é importante a gente ter essas conversas com pessoas que a gente anda, né? Pessoas que nos conhecem, porque às vezes eu sou incapaz, eu não consigo, eu não falo bem, né? Como a Sandra falou. Ou tipo, tudo que eu faço, nada eu faço direito. E às vezes uma pessoa diz assim, ó, tu é dedicada, tu faz, tudo que tu faz de melhor. E às vezes a gente vai olhar pra nós e tipo, sério, eu faço isso? Como assim? E às vezes a gente vai só, pelo menos comigo, é assim, às vezes eu só vejo o lado ruim de mim, tipo, ai meu Deus, por que eu não consegui fazer tal coisa? Aí tipo, a coisa que eu consegui eu não vejo, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus renovar na nossa mente, porque é tudo trava da nossa mente, sabe? E aí às vezes tem que chegar uma pessoa lá usada por Deus e nos dar assim, ó, te acorda, criatura, sabe? Eu também. Demais. E às vezes, é bom a gente se cobrar, né? É bom, mas às vezes para um pouco, né? Sossega, te valoriza também. E às vezes vai vir uma pessoa próxima da gente e vai falar, né? Vai ser boca de Deus para a gente abrir os nossos olhos e ser grato a Deus por que Ele faz na nossa vida. Porque às vezes a gente fica só reclamando daquilo que não faz e não agradece pelas qualidades, pelos talentos que Deus colocou em nós e com aquilo que a gente pode fazer. Como a gente não se conhece, a gente acaba querendo fazer o que não foi chamado. E aí tu acaba se desanimando. Vamos dizer. Dá um exemplo aí. Meu marido ele toca super bem. Mas tentaram botar ele para pegar, ele já não gosta, ele fica todo retraído e coisa assim. Não foi porque ele fez chamado. Sim. Então, às vezes a gente almeja o que o outro faz e não foi chamado para isso. Amém. Com certeza. Quer trabalhar com jovens, quer trabalhar com mulheres, com crianças, não importa. Deus te formou para um projeto. Que nem ele fala que Deus é o arquiteto. Quando a gente vai fazer uma casa, Deus tem toda a estrutura. Tem projeto daquela casa. Sim. Assim foi Deus com a gente. Ele nos projetou. Acha que quem nos projetou para nada? Ele não tinha nada nem que ela projetasse. Vou fazer ela só para ela ocupar mais um lugar no mundo. Só para respirar mais ar. No temperamento, na desafinação. Somos duas. Eu também não falo muito. Mas... Sério mesmo? Eu não sei, não. Mas isso tudo chama atenção, assim. E muitas vezes a gente quer fazer o mundo. Ou a gente pensa que Deus nos projetou para esquentar o tempo. As pessoas estão ao nosso lado e a gente acaba olhando só, como diz o Davi, o bico. A gente só olha o bico. Não olha para o lado. As coisas, como tu falou, de servir, Deus nos chamou para servir. Só que muitas vezes a gente está muito confortável. Muito confortável, muito acomodado, porque o servir exige compromisso da gente. Compromisso com o nosso próximo, principalmente compromisso com Deus, né? Tudo que a gente vai fazer para servir, para começar, a gente tem que fazer por Deus, sabe? E isso é o maior compromisso que a gente vai ter. Tipo, o compromisso, né, de estar aqui na escola, de estar aprendendo mais. A gente está aqui para servir. Toda aula é oportunidade para a gente compartilhar, para a gente falar o que Deus está fazendo na nossa vida. E isso é serviço, a gente deixar ser usado por Deus, né? E isso vai exigir compromisso, vai exigir uma maturidade
e a gente vai ter que colocar, né, uma força naquilo, fazer isso com, assim, da melhor forma possível, não fazer de qualquer jeito. Bem? Então, o próximo que tem ali são as áreas de experiência, que é a última letrinha ali do forma, tá? Então, o que são essas áreas de experiência? É absolutamente tudo que a gente já viveu, tudo. Na nossa família, né? As dificuldades que a gente passou, as coisas boas que a gente passou com a nossa família, tudo Deus vai usar, tudo tem um porquê. Pode falar, Tetê. Educação, tudo que a gente estudou, até assim, o que mais que eu gostava de fazer no colégio ou na faculdade, né? Até quando a gente escolhe a faculdade, a gente pensa, nossa, tudo que eu vou estudar vai ser coisa boa. Não, óbvio que não, vai ter coisa muito chata que a gente vai estudar na faculdade. E vai ter coisa que a gente vai amar fazer. Vai ter coisa que a gente vai amar fazer. Essa semana, na faculdade, eu fiz um sabonete líquido. E eu me senti muito feliz, porque eu me sinto farmacêutica de verdade. E, tipo, claro, vai ter coisa, vai ter... Assim, a gente vai ter aptidão para algo. E isso também Deus quer usar, né? A gente não está adquirindo conhecimento só para nós. Uhum. Uhum. Amém, exatamente. Um sinal que quando tu não tá cumprindo o propósito de Deus para tua vida, um sinal é quando o teu trabalho, o que tu tá fazendo, o que tu tá exercendo, não é algo que tá te deixando feliz. Deus não te criou para te ser triste. Uhum. Então, poxa, eu tô aqui, eu tô trabalhando com as coisas, eu tô fazendo coisa. Poxa, não tá legal, sabe? Não tô me sentindo onde eu deveria estar, então, sabe? Vira chave. Vira chave, né? Busca a Deus e pede sabedoria para enfrentar aquilo. Porque Deus, como o Tetê falou, Deus não nos criou para a gente viver uma vida ali na média, uma vida de, eu tô aqui porque me botaram aqui, eu tô aqui porque eu não sei fazer mais nada. Não, longe disso, sabe? Deus criou para a gente estar nos melhores lugares, assim, para a gente realmente se empenhar em tudo que a gente faz, no nosso serviço, na nossa casa, né? Na nossa família. Então, todas as áreas que a gente tem experiência, tudo, assim, tudo que a gente viveu com Deus, né? Cara, tudo que é oração, assim, sabe, que a gente já teve, fez a gente chegar aqui hoje. Então, nada é desprezado por Deus, nada. Cada palavra, pode ser que a gente não lembre de todas as palavras que a gente escutou, de todos os cultos, desde que a gente se converteu, mas isso fez a gente chegar aqui hoje, né? Então, tudo Deus usa, né? Todas as nossas áreas, experiências, né, em ministério, né? Acredito que tem alguns aqui que servem já em algum ministério. Todas as experiências Deus vai usar. E até aquelas provas difíceis que a gente pensa assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que eu tive que passar por isso? Né? Cara, Deus vai usar. A gente não pode ficar toda hora assim, por que Deus? Por que Deus? A gente tem que ter um momento com Deus para nos fortalecer e dizer, tudo bem, passei por isso, e agora? O que você quer que eu faça, Deus? Né? Para que eu passei por isso? Então, é difícil. Acredito que essa é uma das experiências que às vezes a gente pode se perder no meio do caminho. Uhum. É o processo da nossa vida. Exatamente. Vai ter coisa que com certeza a gente não ia querer passar, coisa que não depende de nós, situações que acontecem na nossa família. Claro que às vezes a gente passa por coisas, sei lá, por exemplo, consequência de pecado, digamos assim. Todo pecado vai ter uma consequência, a gente vai passar por isso, porque a gente plantou aquilo, entendeu? A colheita é certa. Mas tem coisas que vão fugir do nosso controle, e mesmo assim vão acontecer. E a gente tem que estar, cara, firme em Deus, porque é só Ele que vai nos sustentar pra gente seguir isso, sabe? A gente não é o top, o grandão que vai conseguir sobreviver a tudo. Sem Deus a gente não é nada. Então, até as coisas ruins da nossa vida, Deus quer usar. Pode falar, Vanessa. Tá, olha só, Tatiana, eu nem sei que guria é, eu tô no meio da aula aqui, Tatiana. Eu vou procurar pra cá, né?
Sim. Acho que ali foi onde foi a minha experiência dividiu. Porque eu me baseava nisso, não, minha mãe era evangélica, sabe? Eu era um pouquinho. Aham. É. Sim. Que bom. Que bom que aconteceu contigo, assim. Eu passei por uma experiência assim também. E vou dizer que foi o período mais difícil da minha vida. E eu tô aqui hoje por Deus, assim. Por Deus. Porque foi Ele que realmente me quis pertinho. Porque tinha vezes que, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, perdi meu chão, assim. E se não fosse Deus, falo assim pra vocês, eu não sei onde eu estaria. Tipo, se eu não tivesse Jesus, quando aconteceu, eu não sei mesmo, eu não consigo nem imaginar onde eu estaria. Nem consigo pensar. Uhum. É, exatamente. Sim. Sim. Nossa, bah. Uhum. É, olha, glória a Deus que está bem, né? Não é fácil, mas tudo que eu tenho certeza que Deus vai te usar para consolar alguém, para fortalecer alguém, passar por isso, né? E é isso que Deus quer fazer. Deus quer pegar a nossa dor, curar, transformar para que a gente possa curar outros. Amém, gente? É muito forte isso, né? Tem que cuidar aqui para não chorar, senão, meu Deus. Então, até me perdi, gente, é sério. Onde é que eu tava? Então, essa é a parte da forma, né? Agora a gente vai ver algumas características de um servo, né? A gente vai falar do nosso maior servo, nosso maior modelo, que é Jesus, na página 29. O primeiro ali é que o servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. Todo mundo aqui conhece a passagem quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Todo mundo que conhece, né? Sim. Então, vamos se imaginar lá naquele momento. Como que era a situação lá? Era, tipo, eles andavam de pé descalço, para começar, eles não tinham, né? Não, andava de sandália, de pé descalço. Sandália. É, mas sim, tipo, meu Deus, eu ficava com os pés podres, coitados. E aí, naquele tempo, tinha alguém nas casas, um servo nas casas, que era responsável só por lavar os pés. É, e tipo, imagina, né? Coitado do homem, assim, lavando os pés das pessoas. E tá, imagino. E era bem tenso, assim, fico imaginando, tipo, sem saneamento básico, sem nada, tipo, as pessoas botavam o pé em tudo, gente, e depois tinha que lavar. Então, tá, aí chegaram os discípulos lá para comer, né, na ceia, era um momento especial, era uma refeição especial e eles sentaram. E aí, eles sentavam, tipo, no chão, assim, nas almofadas, e, sim, perninha de, sei lá como é que eles sentavam, mas, tipo, o pé muito perto da boca da mesa, de tudo ali. E aí os discípulos não lavaram os pés. E aí Jesus olhou aquilo, né? E aí Jesus pensou, eu fico me imaginando no momento lá, vou lavar os pés do discípulo. E aí Jesus pegou, né? Botou ali a toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés do discípulo. E aí até Pedro fala, o que tu tá fazendo? Não lava meus pés. Tipo, Jesus era o mestre, como é que Jesus ia lavar os pés? E aí Jesus pegou e falou, né, que tinha que lavar para Pedro ter parte com ele, né? E aí Pedro pegou e disse, então me lava tudo, me lava todo. E Jesus, não, vou lavar só os pés, porque os pés precisam ser limpos, né? Tu já tá limpo, mas os teus pés não, então vou lavar os teus pés. E ali Jesus, gente, ele sendo o mestre maravilhoso, ele lavou os pés do discípulo. E ele falou, né? Assim como eu lavo os pés de vocês, vocês lavem os pés uns dos outros.
Chega até a me arrepiar, gente. Então, como é maravilhoso a gente saber, na essência, o que é servir, né? Ter esse modelo maravilhoso que é Jesus, que serviu por completo, se entregou por completo, né, por nós. E ele fez pelos discípulos dele, né? Ele fala que o que for maior, o que quer ser maior, né, que se faça o menor, que se faça de servo. E Jesus se fez de servo. Jesus fez o que ninguém queria fazer, porque não tinha lá o servo de lavar os pés, e ninguém quis. Quem queria pegar, se levantar, parar de comer para lavar os pés, né? E Jesus, ele prestou atenção nisso. Jesus fez o que ninguém fez ali, né, gente? Então, às vezes a gente vai ter que fazer coisas que ninguém quer fazer, né? Por exemplo, sei lá, quem é que quer servir na igreja na parte da limpeza? Meu Deus, contar nos dedos quem quer. Mas vai ter vezes que a gente vai ter que fazer. Alguém vai ter que servir, todas as áreas, sabe? A igreja, né, de Jesus, ela funciona a partir do serviço. A gente precisa entender o nosso papel nisso. Amém, gente? Então, Jesus fez o que ninguém queria fazer, o que ninguém tinha feito, né? E ele estava atento às necessidades. A gente vai para o tópico 2 ali. Serve aquele que está atento. Jesus prestou atenção. Jesus sabia que aquilo não era certo, eles comer ali com o pé sujo, ainda mais na ceia, né? Jesus foi lá e fez. Foi exemplo, foi modelo, né? Se atentou à necessidade. Exatamente, foi proativo. Então, às vezes, a gente vai ter que ser proativo, a gente vai ter que ver uma coisinha ali que talvez não esteja tão legal, ou que, sei lá, tem alguém precisando de ajuda em tal área. A gente vai prestar atenção nisso, que a gente tem esse coração de servo para querer agir, para querer servir. Amém? Servo, no terceiro tópico, servo é aquele que tem a prática do servir como prioridade. Então, cara, servir é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. E às vezes o servo, ele vai pensar nele em último lugar. Ele vai botar as pessoas acima dele, ele vai servir, ele vai se doar, né? E é assim que Jesus fez, foi o que Jesus fez e ele é o nosso modelo. Amém? Então, Jesus deixou ali a refeição, ele deixou aquele momento e foi servir prontamente, né? Servo, no quarto tópico, é aquele que não se importa de se humilhar. Como os discípulos, eles estavam ali olhando, meu Deus, Jesus está se humilhando, Jesus está lavando nossos pés. Eu fico imaginando eles, sei lá, eles devem ter ficado até constrangidos, sabe? Tipo, cara, é Jesus que está lavando meus pés. Por que eu não fiz isso, sabe? Mas aí depois Jesus explicou o porquê de fazer isso, né? E então serve aquele que não vai se importar e se humilhar, né? Não vai se no quinto tópico ali que ele não vai se preocupar em ser o maior, em ser porque eu preciso ser visto, porque meu Deus, não. O servo que é servo, ele, sei lá, vai querer cada vez chamar menos atenção, assim, fazer pelos outros mesmo, né? Fazer porque Deus nos chamou para servir. Então, Jesus, ele era o mestre, ele era o Senhor, e ele não se preocupou com a humilhação, né? Não se preocupou mesmo, ele se entregou numa cruz por nós. Olha como ele foi humilhado, sabe? E ele estava só pensando na gente, também, em cada um de nós. Então, ele não se preocupou em ser o maior, não se preocupou em ser humilhado, ele só tomou o lugar de servo, o lugar do menor, o lugar de quem estava ali para servir aos outros. Amém? Amém. O servo é aquele que tem consciência de quem é. Jesus sabia quem ele era, por isso que ele não se importou em fazer coisas que os discípulos julgaram ele, entendeu? Ele sabia quem era, ele sabia que era o mestre, ele sabia o que ele estava ensinando naquele momento, por isso que ele fez. Então a gente precisa se conhecer, precisa saber o que Deus quer de nós, para a gente servir com êxito, amém? Com vontade. Serve aquele que age com altruísmo. Ele tem, como eu falei, vai olhar sempre para os outros antes de olhar para si. Às vezes a gente pode, cara, tá cansado, tá até desanimado, mas tenho que ir na célula.
Cara, É, a isso é célula é verdade. maravilhosa pra gente servir. Quem anda comigo sabe que eu tô sempre falando que eu amo a célula. É, Tipo, isso meu, é é fundamental. muito maravilhoso. A célula é o lugar que Deus vai nos usar ali. E para ajudar alguém, para consolidar alguém, para ministrar uma palavra, né? Não sei se todos aqui, se alguém que teve a oportunidade de ministrar a palavra de célula, né? É maravilhoso. A gente fica uma tremedeira, e meu Deus, será que eu vou conseguir? E Deus usa a gente na célula, né? Na nossa igreja aqui, na visão que a gente tem, é a melhor forma de servir, né? A gente precisa tá dentro, querer estar junto ali. Amém, gente? Então, mesmo que a gente esteja cansado, vamos para a célula. Amém? Então, para terminar aqui, que, meu Deus, já são quase 9 horas, né? Me passei, mas já estou terminando. Mas é muito bom falar sobre servir, né? É muito bom, eu amo. Então, a gente falou sobre a forma, né? Então, um resuminho ali, para a gente começar avaliando nossos dons, nossas habilidades, nossos talentos, para a gente querer desenvolver e ter um coração de servo, como é importante a gente ter esse coração disposto a servir, disposto a pensar no outro, pensar no próximo, a pensar que tudo que a gente faz é para Deus, sabe? É para servir a Deus, com tudo que a gente tem. Então, que a gente possa aceitar a forma que Deus nos criou, que são, né, tudo isso que a gente leu aqui hoje. Deus nos criou dessa forma, né, gente? Que a gente consiga, né, seguir desenvolvendo isso. É um processo. Ninguém aqui está no auge da sabedoria, claro que não. A gente precisa crescer a cada dia, né? No momento que, a partir daquilo que Deus vai acrescentando na nossa vida. Amém? Então, o mais importante que eu queria deixar para vocês aqui, que a gente seja um servo como Jesus. Que a gente queira ter um coração de servo. Amém? Então, a gente sempre tem que ter esse entendimento, esse desejo de ter um coração de Jesus. E é um desafio, claro que é. Mas a gente precisa, em Deus, estar moldando esse nosso coração, né? A forma, né? A gente até tem uma coisa para gravar. Jesus é a forma que forma, né? Jesus é a forma. Jesus nos formou desse jeito que a gente é. E essa forma, né? Essa forma que Jesus fez a gente, Ele quer nos usar. Amém? Nada é por acaso, nada é desconsiderado. Então, Jesus nos formou assim, Jesus nos moldou assim, e Ele está constantemente nos moldando. Amém, gente? Então, eu vou falar agora uma coisa muito importante, que a gente vai ter agora, o desafio da escola, né? O desafio desse curso. O que vai ser esse desafio? A gente tem 1 mês para terminar as aulas. E o desafio é cada um de vocês aqui servir, se envolver em algum ministério, né? Pode ser, Viu, tem galera? que ter tido a experiência, entendeu? Vamos lá, E no hein? final do curso Quero falar ver como todo foi, mundo ou se servindo. engajar mesmo nesse ministério, porque vou Backstage, continuar, Deus falou comigo que é recepção, aqui e continuo, louvor, entendeu? Mas tem que célula. ter tido a Tem bastante experiência coisa. de passar Bora, faxina por aí, essa pessoal. fase, assim, por esses ministérios. Aí aqui eu trouxe até uma lista. Ai, minha boca secou. Uma lista dos ministérios que a gente tem aqui na igreja. Aí, pessoal. Vamos anotando aí. Eu acho que a maioria é a Sandra vai de adoração. Então, tem o de recepção ali, que a Vanessa já é da recepção. Coisa boa chegar e abraçar a Vanessa, para a filha dar oi para a filhinha dela, que tá sempre ali também, né? Coisa maravilhosa. Às vezes a gente pode achar, é só ficar na porta parada. Não, gente. É receber a pessoa com um abraço, né? Até na pandemia, era bom de chegar perto da Vanessa, ela assim, e a gente às vezes querendo abraçar. Eu abraçava, né? Tava nem aí. Então, tipo, às vezes a gente pode deixar, porque é só ficar na porta. Mas não, Deus já começa a trabalhar e tratar nas pessoas que chegam desde lá, do estacionamento, entendeu? Então, o Ministério de Recepção é muito importante. Tem também o de teatro, que esse negócio também. O de dança, que é top, muito top. Que eu não tenho nem coragem de... Meu Deus, não.
Teatro eu até tenho vontade. Eu já fiz alguns teatros. Eu gosto. É massa. O de comunicação, que a Alexandra tá, né? Não sei se já chegaram a falar contigo. Chegou a te escrever ali, né? Nas redes sociais e tal, na hora do culto, tirar umas fotos. É massa, tem que ter, né, gente? Para mostrar para as pessoas, servir as pessoas com as nossas redes sociais aqui. Tem o do backstage, que o TT tá lá, do som, da luz, de tudo que é bonito que acontece no culto, é o backstage que faz, né? Tem o de conexão, que é o Ministério de Acolhimento, que é o Vini e a Grazi que estão cuidando, que é muito importante também as pessoas novas que chegam na igreja, né? Olha como a igreja está crescendo nesse tempo. Gente, é maravilhoso. A cada culto eu fico, tipo, perdida, tanta gente. Então, olha como é bom. Aham, tá lotado. Sim. Aham, meu Deus, sim. Glória a Deus, né? Então, como esse ministério de acolhimento está sendo importante ali, se ficar só o Vini e a Grazi, coitado deles, né? Então, a gente precisa estar, quem tiver essa, sei lá, coração bata mais forte para isso, para acolher alguém, né? Por exemplo, chamar durante a semana, indicar para alguma célula, ajudar nesse tipo de coisa, entendeu? Ajudar a pessoa a conhecer a igreja, né? É algo simples, que precisa de muita ajuda, muito importante. Também tem Ministério de Louvor. Alguém tem dom de para louvar, para cantar? Wagner tem uma cara que Tocar canta alguma coisa? muito. Eu não tenho nada, gente. Ó, zero esquerda. Lembro Nem que no uma vez eu chuveiro, fiz né, um teatro que Wagner? eu tive que cantar. Canta, louco. Meu Deus do céu, pobre de quem estava assistindo. Tem talento zero para cantar. Mas enfim, quem tem é um ministério topzera, né, gente? Olha, o Ministério de Louvor tem sido muito top. A atmosfera do culto, né? Meu Deus, maravilhosa. Tá. Que dupla de dois? Eu dançando, beleza. Também tem o Ministério da Cantina, que é muito bom, né, gente? Comida, né? Que servir no Ministério da Cantina, quer trazer comida para nós vender aqui, por favor. Vamos lá. E também tem o Ministério ali do Infantil, que é muito desafiador para quem não tem tanta paciência com criança, mas é maravilhoso também. Eu já fui do Ministério Infantil. Meu Deus do céu. Tem que ter muita paciência, muita graça. E a gente tem a nossa rede de jovens, né? A Home, que tipo, todos esses ministérios são super, super, super bem-vindos na Home, né? A nossa rede, que a gente está fazendo a rede de adolescentes e a rede de jovens, que é super importante, gente. A gente tá junto, né? Quem tenha filho mais jovem, né? O TT que tá com a gente ali, que já serve, né? Então, a gente também possa ser usada na parte da home. Então, gente, vocês, nesses próximos meses, próximas semanas, nesse último mês de aula, ratei aqui, vamos se conectar em algum ministério, pode falar comigo, a gente através ali do link da bio, a gente se inscreve, ou pode falar direto com o líder de algum ministério, se tu conhece. Tem tanta coisa pra gente se envolver, sabe? E principalmente na célula, né? Que é o nosso foco aqui. Então, que a gente venha ter... Eu acredito que sim. Ministrar, né? Acredito que sim. Mas a gente pode tirar dúvida, né? Quanto a isso, o pessoal do online também, não sei se conseguiu acompanhar, mas esse é o desafio da escola, entendeu? Servir em algum ministério. Né? A gente aflorar no nosso coração esse desejo, esse sentimento de ser sério. Amém, gente? Essa foi a primeira parte da aula, o primeiro período, que foi sobre serviço, que é muito importante. Eu queria ouvir de vocês, se alguém tem alguma experiência, mas foi a Sandra e o TT que falaram, a Dona Margarete também falou, a Vanessa. Então, se alguém tiver alguma experiência, algum desejo, sabe,
também pode usar esse tempo aqui para a gente conversar. Amém, gente? Que é maravilhoso a gente servir, a gente saber que a gente está sendo útil para Deus, sabe? Amém? Então, que a gente possa ficar com isso guardado no nosso coração. Que Jesus é a forma que forma e também a gente também pode ser uma forma que vai formar outras pessoas também, né? A gente faz discípulos, né? Então, a gente também tem que ser uma forma. Amém, gente? Não terminou ali a escola de líderes, mas eu acho que a gente já pode fazer um intervalinho. Marcelo tá tipo deu, né? Que tu tanto fala. Mas aí vamos fazer um intervalo, então. Amém? Não sei o que acharam da aula, mas eu amei muito estudar sobre isso. E eu espero que... Amém. Nós vamos estar falando, então, um pouco sobre acerca da ceia do Senhor. Está entendendo um pouco deste princípio, de que Jesus nos ensina, até mesmo antes dele partir, o que ele disse, né? Sobre esse daí, olha o que a Bíblia fala, então, lá em Lucas 22, 19, 20. Pessoal do online, tá tudo certo aí? Tá, o pessoal do online tá certo? Gravando? Lucas 22, 19 e 20 diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Quantos aqui sabiam o significado da ceia, do pão e do vinho? Quantos aqui sabiam? Amém? Todo mundo? Né? A Bíblia fala que o pão, ele significa o corpo de Cristo, sabe? E o vinho, né? O nosso suquinho de uva ali, quando a gente toma a ceia, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Jesus, na noite em que foi traído, reuniu seus discípulos em um local estratégico para celebrar a Páscoa. Em meio a essa celebração, uma revelação é feita e a ceia do Senhor é instruída. O pão e o vinho, ingredientes físicos, passavam a apontar para significados espirituais de grande relevância. Amém? O Senhor, já sabendo do propósito que ele iria cumprir, da obra da cruz que ele iria fazer, da redenção, ele dá essa instrução, ele dá esse ensinamento aos seus discípulos, né? Ele traz lá um pão, um vinho e diz: ó, isso daqui mostra o pão, ó, isso daqui significa o meu corpo, o vinho, isso daqui significa o meu sangue. Então quer dizer que quando nós ceamos com o Senhor, quando nós entendemos isso, quer dizer, nós automaticamente nós participamos, né, desse corpo, desse sangue, dessa obra de Jesus. Nós vivemos isso, nós dizemos: ó, eu vivo isso, sabe? Eu participo dessa obra da cruz, eu entendo isso na minha vida, que Jesus Cristo morreu por mim, morreu pelos meus pecados, que havia uma promessa de redenção, que através de um homem, né, a Bíblia fala que o verbo se fez carne, né, e tabernaculou entre nós. Quer dizer, o próprio Deus, né, nos ensinou como viver, nos ensinou a maneira correta de nós sermos filhos, né, através de Jesus Cristo. Né, e todo aquele que confessa os seus pecados, todo aquele que aceita Jesus, né, como o único e suficiente Salvador da sua vida, automaticamente ela passa a fazer parte desse corpo e desse sangue, né? Pois a Bíblia fala, né, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao coração do Pai, né, para que o inimigo não tivesse mais autoridade sobre a nossa vida. Então, quer dizer, quando eu sei o Senhor, quando eu participo disso, eu digo: ó, o Senhor, eu participo dessa obra, eu participo desse ato do Senhor Jesus. O inimigo não tem autoridade sobre a minha vida, né? E quando nós não participamos disso, quando nós não entendemos desse ato, dessa obra de Jesus Cristo na cruz, né, do corpo e do sangue derramado naquela cruz, nós automaticamente vamos dizer assim, colocamos Jesus de novo naquele lugar. Mas a Bíblia fala, né, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, né? E nos trouxe redenção, nos aproximou de volta, né, para o Pai, nos aproximou
de volta ao coração de Deus. Amém? Né? E quando nós celebramos a ceia, nós automaticamente afirmamos que uma aliança se estabeleceu entre o pecador arrependido e Deus, que o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala lá, né, em João 3,16, né, que todo aquele que ele entregou o seu único filho, sabe, que ele entregou o seu melhor, que ele deu tudo aquilo que ele podia dar em favor a nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que nós participássemos dessa obra que ele fez. Amém? Amém. Né? E a Santa Ceia, a ceia, né, de aliança, ela também é um significado muito importante desde o Antigo Testamento, né? Ela tem, né, esse ato do pão e do vinho, ela não vem simplesmente de agora, né? A Bíblia fala, né? Às vezes nós participamos da ceia do Senhor apenas como um ritual religioso, mas ela não é um ritual, é uma aliança de permanência na fé e de chamada ao reino de Deus. Né? Muitas vezes, assim, quantos aqui não pensaram, né? Eu quando cheguei lá e né, a gente sabia que o pessoal fazia isso, que o pessoal ceiava, mas por que o pessoal, né, lá uma vez por mês, vai lá na igreja, pega o pãozinho, pega, né, lá o seu suquinho de uva, né, o vinho ali, e come daquilo, e participa, né, dessa ceia. Né? Muitas vezes a gente acha, é um ato religioso, um ato que as pessoas praticam na igreja, mas não, né? Há uma simbologia, vamos dizer assim, há um ato do porquê nós fazemos isso, né? Lá em Gênesis 14:18, Abraão recebeu a visita de Melquisedeque. Olha só, para quem quer ter filho aí, para quem, né, tá pensando em ter um filho, um ótimo nome, né, para dar para o seu filho aí. Não, brincadeira, né, pessoal? Não vamos fazer isso, né? Rei de Salém, que trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Altíssimo Deus. Como aqueles dias ainda não havia redenção, Deus veio a Abraão para sinalizar os primeiros passos da fé. A partir daí, Abraão começou a entender que a aliança da parte de Deus para o homem, porque depois da queda, o homem ficou bloqueado, não tendo mais condições de assumir, partindo dele uma aliança com Deus. O Senhor então chama Abraão para restaurar o deslize de Noé, que plantou uma vinha que servia para uma aliança, mas foi usada para embriaguez. A Bíblia diz, né, que lá no tempo de Noé tinha uma vinha, né? Aí o que Noé vai lá e fez? Sabe, de um fruto que o Senhor deu para ele, de algo que era para ser bom, de algo que era para abençoar, o que ele faz? Como o Gregory disse que chapou o galo, né? Foi lá, se embriagou, né? Ficou bem tontinho, bem, né? Bem mais para lá do que para cá, como a gente diz, né? Então, quer dizer, ele pecou, ele errou com Deus, né? E depois Deus usa ali Abraão, né? Com o ato da ceia, com o ato, né, do pão e do vinho, para simbolizar ali uma restauração, né? Havia uma promessa desde aquele tempo que viria um Redentor, que viria alguém que iria pagar um preço pelas nossas vidas, mas ali, naquele momento, Deus usou aquele ato, né, como um ato de, vocês vão fazer isso, vocês vão se reunir, os sacerdotes, aí, os reis, e vão fazer isso, né, em redenção, em um ato de, né, de redenção, de arrependimento dos seus pecados. Então, o Senhor chama Abraão para restaurar o deslize de Noé, né? Vemos, né, que com isso que é possível que uma bênção recebida da parte de Deus, se mal administrada por nós, venha se tornar algo venenoso e uma arma nas mãos do inimigo contra a nossa vida. Né? Quanto à falta de mordomia com aquilo que Deus dá, dons, talentos, podem ser mal usados e tornar-se uma maldição.
Deus deu o fruto da terra a Noé, e este a utilizou de maneira incorreta, embriagando-se, trazendo maldição sobre a sua própria casa. Olha só, né? Às vezes o Senhor, ele nos entrega algo bom, o Senhor nos entrega algo de tamanha relevância, que é para ser bom, né? Para a nossa vida, né? E nós não usamos isso, nós não desfrutamos daquilo que o Senhor dá, né? Muitas vezes, quantas vezes, né? Como eu falei no início, nós colocamos Jesus de novo na cruz. Quando eu digo assim, Jesus não pode me curar, sabe? Quando a gente não se entrega por completo, quando a gente não crê que o Senhor pode fazer, terminar, concluir uma boa obra na nossa vida, né? Mas a minha família está assim, mas o meu casamento está assim, mas as minhas finanças estão assim. Nós, com as nossas atitudes, né? Jesus foi lá, se entregou, Jesus, né, morreu naquela cruz, deu o seu melhor, né? Entregou até a sua última gota lá de sangue, né? Por amor a nós. E nós não desfrutamos desse amor, nós não desfrutamos dessa liberdade, né? Então, nós automaticamente nós dizemos para o Senhor assim, foi em vão esse ato, sabe? Nós dizemos com as nossas atitudes, o Senhor deu o seu melhor, né? Eu gosto muito desse versículo que fala, né? Que o Senhor, né, entregou seu único filho, ele deu o seu melhor, ele deu tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que estava ao seu alcance. Amém? Pensando como é que Jesus, ele olha para nós e pensa, eu fui lá, corri para esse povo, ele vai, pelo amor de Deus, vai rachar uma linha. Mas é bem isso aí, né? O Senhor faz uma obra na nossa vida, faz algo bom, algo transformador, né? E nós parece que regredimos, né? Parece, às vezes, tem um exemplo aquele, né? Do irmão que pede um emprego para o Senhor. Aí tá desempregado, o Senhor vai lá dar uma benção, aí o irmão não pode mais ir na célula, aí o irmão não pode mais ir no culto, aí o irmão não pode mais, né, frequentar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar, meu irmão, tá perdendo tempo, sabe? Não tá fazendo aquilo que o Senhor quer para tua vida, tu não tá usando daquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te entregou, não está dando o seu melhor para o Senhor. Amém? Amém. Amém? A Bíblia fala assim, né? Câmera aqui, Sim, eu já vou Jesus te botar diz, eu pra sou lá, a videira, Tá. eu sou o pão que desceu do céu. É João Jesus é a semente de trigo que brota e alimenta toda a terra. Ele diz isso porque o ato profético do pão e do vinho representa o Messias, né? Para quem quiser, tem aí na apostila, lá em João 15:1, João 6:41, 12:24, né? O Senhor, ele tem entendimento que desse ato também ele nos levaria até o Pai, né? Quando a gente ceia lá, quando a gente renova a nossa aliança com o Senhor, eu digo assim, eu renovo esse meu voto com o Senhor, eu renovo a minha aliança, né, que eu fiz há tantos anos com o Senhor, eu fiz, né, esse voto de ser fiel até depois do fim, né, até, né, independente das circunstâncias, né, o Senhor faz isso para nos aproximar do Pai, para nos levar até o Pai. O Senhor vem para dizer, né, sim, eu estou em uma aliança com você. Ele traz para o mundo alimento físico e retrato o que está acontecendo no mundo espiritual. Assim como todos ficam saciados fisicamente pelo sinal profético da ceia do Senhor, todos vão estar saciados espiritualmente. Amém, queridos? O Senhor vem para saciar a nossa fome, a nossa sede. Ele fala, né, eu sou o pão. Né? O Senhor é aquele que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede, né? A Bíblia diz, né, que quem beber dessa água, dessa fonte, nunca mais terá sede. Então, quer dizer, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que entender esse ato, né, de desfrutarmos, né, disso do Senhor, dessa obra do Senhor, entender que Jesus é o pão da vida, que Jesus que nos alimenta, Jesus que nos dá força, né, para prosseguir nessa caminhada, para prosseguir, né, nessa jornada que é caminhar com Cristo. Amém? E a Bíblia fala também, né, nesse ato tão importante, nesse ato, né, que simboliza tanta coisa na nossa vida, que nós temos que ter um certo cuidado, que nós temos que ter, né, ali coisas a ser tratadas quando nós fizemos isso, né? Eu aprendi que
sempre quando a gente cear, sempre quando nós praticarmos esse ato com o Senhor, de nós nos reconciliarmos com o Senhor. Porque quando nós dizemos que nós renovamos a nossa aliança, quando nós renovamos o nosso voto com o Senhor, quer dizer que nós nos confessamos ao Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos das nossas falhas, nós nos arrependemos das nossas iniquidades, naquilo que o pecado que muitas vezes nós praticamos consciente, um pecado que muitas vezes atormenta a nossa vida. É uma oportunidade também, né, de, através desse ato de nós renovarmos essa aliança, o Senhor dizer assim, ó, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas, eu entrego tudo ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, os meus pecados, quem eu sou, sabe, através desse ato. Quantos aqui, né, já não tiveram essa experiência, né, de cear com o Senhor e sentir, sabe, o perdão do Senhor, de sentir, sabe, ó, cara, sentir minha aliança renovada com o Senhor, sentir que o Senhor, sabe, me renovou as minhas forças. Amém? Amém. A Bíblia fala, né, lá em 1 Coríntios, vamos abrir aqui. Amém. Vamos 28. Quer ler? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como do pão. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como do pão beba do cálice. Amém. Tinha um irmão que caminhava com nós aqui que ele dizia, que eu achava bem interessante a frase, que ele dizia que a nossa conversão ela é diária, né? Todos os dias nós temos algo para entregar para o Senhor, todos os dias nós podemos entregar algo a mais para o Senhor, né? Na nossa vida, diariamente nós devemos nos examinar, né? Pedir para que o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar, sabe, a nossa vida, para que Ele venha tirar de nós, que o Seu Espírito Santo, né, diariamente venha estar ali nos guiando, nos direcionando, nos dando o norte, sabe, acerca daquilo que Ele tem para a nossa vida, pois diariamente, na Bíblia fala que nós pecamos diariamente, que nós erramos. Então, a importância de nós nos examinarmos, né, de nós sabermos como nós estamos com o Senhor, né, para até mesmo para nós chegarmos para o Senhor. Muitas vezes a casa não está limpa, sabe? Nós não estamos limpos, nós não estamos puros para chegar diante do Senhor, sabe? Às vezes a gente chega para o Senhor, né? Às vezes a gente errou, a gente pecou, está vivendo uma vida, a gente chega diante do Senhor de uma maneira que, como se nós estivéssemos, sabe, íntimo, como se nós estivéssemos, sabe, em aliança com Ele, mas não, às vezes é necessário nós nos examinarmos, pedirmos perdão para o Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e renovar essa aliança. Amém? Amém. Amém. Eu já vou encerrar, pessoal, que nós temos horário, não podemos passar. Amém. Um sinal profético da conquista de novos territórios. A ceia nos revigora, enche-nos do poder de Deus, toma-nos e abre o nosso entendimento. É muito mais do que comer o pão e beber o suco de uva. É um sinal profético que diz: saímos do Egito e entremos na terra prometida. Estamos conquistando um novo território. Amém, né? Nós dizemos assim que, ó, eu estou entrando em um novo tempo, sabe? Eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais aquele velho homem, aquela velha natureza, sabe? Eu sou uma pessoa nova, sou uma pessoa que participo da obra do Senhor, né? Uma vez eu ouvi num congresso em Sumaré, muito legal, que o cara fala que não tem como nós vivermos o Evangelho e não vivermos a obra da cruz do Senhor. Não tem como nós, nesse processo, nessa caminhada com o Senhor, nós pularmos essa etapa, nós pularmos esse processo de vivermos, de entendermos isso, que esse ato que o Senhor, sabe, fez por nós e de nós retribuirmos isso com o Senhor. Amém? Amém. Todas as vezes que o povo de Deus participa da ceia, era tempo de conquistar território novo.
Há uma ceia citada em Apocalipse 19:9, que Jesus ministrará para a multidão incontável, construída para todos os homens, os dias de Adão até os nós. Ceia essa que nos inaugurará mais uma conquista territorial. Será a ceia das bodas do Cordeiro com os salvos. Nela todas as promessas de Canaã celestial se cumprirão, confirmando o triunfo de todo aquele que perseverou na aliança. Então, olha só, né? O quão simbólico é esse ato da ceia. O quão simbólico desde lá dos tempos, né, de Abraão, do tempo de Noé, até, né, o período da nossa salvação, o período que, né, nós iremos passar lá pela salvação, sabe, até os fins dos tempos. Amém? Amém. A ceia, então, para nós concluirmos, pessoal, a ceia do Senhor é um sinal profético entre Deus e o homem, de que Ele está entre nós e em nós, bem como uma sinalização para o retorno do Messias, que Ele virá buscar a sua igreja. Amém, queridos? O Senhor está em nós, Ele vive dentro de nós, Ele habita dentro de nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor, a Bíblia diz, né, que nós temos esse dever de cuidarmos, né, do nosso corpo, cuidarmos da nossa vida, pois imagina só, né, nós somos o templo do Espírito Santo. O que nós fizemos com ele, né? Como nós cuidamos disso? Como nós, né, nos mantemos, né? A Bíblia fala, pô, nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos que ter um cuidado, né, de nos cuidarmos, de andarmos em santidade, de entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, de entender aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele espera de nós, das nossas vidas. Amém, queridos? Aqui nós temos uns exercícios, né, que tu pode praticar isso durante a semana, até mesmo quando, né, tu estiver estudando. Por exemplo, a próxima aula nós teremos a aula 7, né, tu pode, né, durante a semana reservar um tempinho. Eu sempre levo, né, nos meus almoços, eu levo a Bíblia, até já estou levando uma mala maior para levar as roupas, a comida. Ali levo, já semana eu levei a apostila, levei a Bíblia, sabe, para ter um tempo ali de aprendizado com o Senhor, um tempo ali com o Senhor de leitura. Então tu pode fazer isso também, né? Nós temos aqui uns exercícios, né? Por exemplo, ali a primeira fala que verdade espiritual afirmamos quando celebramos a ceia do Senhor. Então tu pode aplicar isso, tu pode, sabe, exercitar, né? E tem, né, aquela coisa, né, que a gente fala que quando a gente deixa de praticar, quando a gente deixa de fazer, a gente esquece aquilo que a gente aprendeu, aquilo que um dia foi passado para nossa vida. Então, né, tu tem essa apostila, tu pode praticar, tu pode, sabe, tu pode ler, tu pode, talvez uma dúvida que tu tenha ficado. Amém, queridos? Nós temos aqui também a segunda pergunta: qual a atitude de Abraão que confirmou a aliança? Terceiro, que cuidado deve ser observado para aqueles que praticam a ceia. Então, né, quem sabe ficou alguma dúvida, para te não te esquecer, vai lá, faz esse exercício também para te, né, estudar. Nós teremos ali no final, né, vamos dizer assim, uma prova, né, para nós, meio que vamos passar tudo aquilo que nós aprendemos durante esse período, né? E também ali a Vicky falou, né, sobre servir, né? Quem sabe tu também quer servir aqui no Ministério né, do CDM, nas nossas escolas, no Centro de Desenvolvimento Ministerial. Quem sabe tu tem um desejo, né, de também servir. Cara, eu gosto do ensino, eu gosto de ensinar, eu gosto desse aprendizado, né? Vai aí, agora passa para o segundo módulo, depois passa para o terceiro, nos procura e vem com nós, vem fazer parte desse time. Nós precisamos de gente realmente para servir, pessoal. Nós precisamos em todas as áreas, como a Vicky falou ali, como a Vicky passou nessa aula anterior, né? Então, se coloque na brecha, se coloque ali, seja um instrumento de Deus, né? Para abençoar pessoas, para abençoar a vida, seja uma ponte, né, que leva pessoas até o Senhor. Amém, queridos? Já são 15 para as 10, nós estamos esgotados no nosso tempo. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar, para colocar, alguma dúvida. Eu acho que era isso. Amém? Nos colocar de pé, então, para nós estarmos encerrando esse tempo. Alguém quer orar para nós? Alguém quer se colocar à disposição para estar encerrando esse tempo, agradecendo ao Senhor?
Amém? Quem é que vai ser aí o abençoado, que vai estar nos abençoando? Veja sim. Próxima vez, se quiser, eu tenho uma camisa lá para te emprestar, meu querido. Uma mais bonita, assim, para te não vir. Pode ser? Amém, então? Vai estar nos abençoando ali, vamos fechar nossos olhos. Em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, Senhor, que estamos vivendo aqui, de entendimento, Senhor, Pai, querido amado, te agradecemos, Senhor, por cada um que se dispõe, Senhor, a estar aqui, a estar em casa, Senhor, cada um que se dedica, Senhor, seu tempo, para poder aprender mais de Ti, Pai. Senhor, querido amado Deus, eu quero abençoar, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, que abençoe cada um, que nos leve, né, para as nossas casas. Amém. Abençoe, Senhor, os nossos líderes, Senhor, em nome de Jesus. Pai, querido amado, Tu és grande, Tu és poderoso. E sem Ti nós nada somos e nada podemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal do online aí, show de bola, obrigado. Amém. Pessoal do online também aí que precisa recuperar aulas, nos procure, nos peçam a aula ali, tem todas as aulas gravadas, todas as aulas lá no YouTube, por favor, nos procurem, não vamos deixar para depois, não vamos deixar, né, amontoar bastante aulas ali, amém? Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus, um abração. Amém. Abração. Amém, gente. Abraço, amém. Obrigada pela companhia aqui. O que vocês precisarem de ajuda, tá? Podem me chamarem no WhatsApp. Como eu falei no início, ali, a questão das faltas, teve gente que eu chamei, teve gente que eu não tive tempo, sabe? Então, se vocês sabem que faltaram em alguma aula, tem que recuperar, podem me chamar, que eu posso enviar até o arquivo ali da recuperação pelo WhatsApp mesmo. Não precisa ser aquela folha, pode ser por ali. Aí vocês passam numa folha de caderno e me entreguem, pode ser? O que ficar melhor para vocês. Amém. Tá? Aí me chamem ali, a gente conversa no privado. Quem precisar de ajuda, uma explicação melhor, sem ser o que está na apostila, né? Pode chamar também. E como eu falei, aquelas perguntas ali podem ser respondidas pelo que está na apostila, que é bem completo. Tá, gente? Então, o que vocês precisarem, a gente está aqui para servir vocês, tá bom? Tá bem, boa noite. Boa noite, que Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês. Igualmente. Boa noite, mana. Beijo.